Bom, gente, para encerrar o assunto de corpos rígidos, vamos tentar entender o giroscópio, né? O movimento de um peão, basicamente, né? Que é um volante, uma roda de grande momento de inércia, né? Girando presa a um eixo, tá? E ela gira ao redor deste eixo. Você pode fazer se você tiver uma roda de bicicleta sobrando, né? Espeta lá a roda num cabo de vassoura, põe a roda para girar e vê o que acontece. A ideia é que este volante, a roda de bicicleta, ou o que vocês viram no vídeo de ontem, né? Que eu postei no YouTube. A ideia é que este volante tenha um grande momento de inércia, ou seja, a massa seja grande e esteja concentrada o mais longe possível do eixo de rotação, né? Para isso você acumula muita energia de rotação nesse processo. Tá? Vamos tentar entender primeiro o movimento de um giroscópio, de um peão. É quando ele está, como na figura aqui, na vertical. Tá? E sem atrito nenhum em nenhum lugar. Nesse caso, né, as forças, que são basicamente a normal e a força-peso do conjunto completo, não exercem torque nenhum. E as forças se balanceiam na vertical, né? Isso são as únicas que existem aqui. Portanto, o torque não existe, o momento angular se conserva. E sendo o giroscópio simétrico, né, o momento angular está no eixo, está na direção do eixo de rotação, né? Portanto, não havendo torque, momento angular se conservando e não havendo atrito, a energia, portanto, também se conserva, né? O giroscópio fica ali girando indefinidamente na posição vertical, né? Obviamente que na prática existe atrito, né? Isso vai acabar acarretando um torque e perda de energia, faz com que o peão caia lentamente e pare de se movimentar à medida que a energia de rotação vai diminuindo, né? Agora vamos tentar entender o que acontece com o movimento se o giroscópio faz um ângulo diferente de zero com a vertical, como a gente viu nos vídeos de ontem, né? Aqui está o nosso giroscópio preso a um suporte, né? Preso não, ele está só apoiado a um suporte, tá? E ele fica aqui formando sempre um ângulo θ com a vertical. Ontem, nos vídeos de ontem do giroscópio funcionando, a gente viu que ele fica, além de girar em torno do eixo, aqui em torno deste eixo ER, né, além desse movimento, todo o conjunto gira em torno do eixo Z, com um movimento chamado de precessão. Tá? Precessão é simplesmente uma rotação em torno de um eixo, devido a uma rotação em torno de outro eixo. Tá? Vamos ver o que acontece, né? Aqui eu tenho dois referenciais, um inercial S0 que está preso no apoio aqui, né? E o referencial S que está preso ao giroscópio, né? Então esse sujeitinho aqui em S, ele gira junto, então para ele não tem precessão nenhuma, né? Só para quem está em S0 existe precessão. O cara que está aqui em S vê o disco girando em torno deste eixo ER, mas como ele gira junto em torno do eixo Z, ele não vê nada de precessão. Bom, qual é o momento angular deste problema? É o momento de inércia vezes a frequência de rotação deste disco, né, na direção do eixo de rotação, né, porque o disco é simétrico, né, este volante é simétrico. Está aqui, então, o momento angular. O torque externo, né, é devido à força-peso, o torque em relação ao ponto O, o ponto de apoio aqui do giroscópio, né? Fazendo as contas, você vai ver que bom, eu não fiz a conta aqui ainda porque eu deixei tudo em forma vetorial, né? É a distância R vetorial, é o vetor OR, né? O vetor R aqui, que vai de O até o centro do giroscópio, produto vetorial com a força-peso, que é a que vai causar torque, certo? Este é o torque externo. Bom, o R, como eu disse, né, é uma distância R na direção do eixo de rotação ER. E a força da gravidade tem a ver com a aceleração da gravidade, que é menos G na direção K, né, que o K é a direção, é o versor na direção Z. Portanto, né, fazendo essas contas aqui, a gente descobre que o torque externo é menos mgr, e o resultado do produto vetorial de ER com K. Certo? Está aqui então o torque externo em função deste produto vetorial, que eu vou deixar aí por enquanto. Agora, como o momento angular é dado por essa expressão, né, desde aqui de cima, eu posso calcular a derivada temporal do momento angular, que vai me dar isso daqui, né? I é constante, ômega é constante, dE, R, dt. Então, ou seja, tem que calcular a derivada deste versor.
Da aula sobre rotações, no começo do tópico sobre forças de inércia, a gente viu que esta expressão nos dá a derivada de versores, né, fixos em S. Repare que S, né, tá aqui o sujeito em S, para ele o vetor ER é sempre o mesmo. Né? O cara em S0 não vê o vetor ER girando com uma certa frequência angular, né? Que é este meu omegazão aqui, que é o que eu quero achar, né? Usando essa expressão, então, eu obtenho então aqui, né, L ponto I ômega omegazão vetor ER, né? Tá aqui, ó. Este aqui é a derivada temporal do momento angular, né? E da equação fundamental da dinâmica dos corpos rígidos, eu sei que a derivada do momento angular em relação ao tempo é o torque externo, certo? Portanto, igualando as duas expressões, né? Essa daqui, mgrzão k vetor ER, com essa daqui, I ômega omegazão vetor ER, né? Igualando as duas, como eu fiz aqui, eu descubro que o vetor omegazão, é isso daqui, ó, mgrzão e ômega na direção z, né? Este aqui é a frequência de precessão, tá? Veja que se o momento angular é bem grande, o momento de inércia é bem grande, se esse I é bem grande, o omegazão é pequeno, né? Além de, se o omegazinho é grande, o omegazão é pequeno também, né? Tá aí então a ideia de tentar aumentar o máximo possível o momento de inércia para que precessione, não precessione muito rapidamente. Tá? Obviamente que todas essas equações são simplificações, são aproximações, porque o momento de inércia, né, total não é na direção do eixo ER, porque também tem movimento em torno do eixo Z, né? Portanto, existe uma composição de movimentos, a gente está fazendo uma aproximação apenas, tudo bem? Mas que é bem uma aproximação satisfatória se a velocidade de rotação ômega não é absurdamente grande. Tá? Então, o que vocês viram no vídeo de ontem, nos dois vídeos de ontem do giroscópio, aquela velocidade de rotação do volante é pequena o suficiente para que a gente possa usar esta aproximação, tá bom? Uma última coisa que eu quero falar, antes de passar para o próximo tópico deste vídeo, é essa daqui, ó, né? Esse aqui é o movimento completo, então, né? O volante gira em torno do eixo de rotação, que é este eixo aqui, né? Ao mesmo tempo em que o conjunto inteiro precessiona ou rotaciona em torno do eixo Z, mantendo sempre este ângulo aqui entre o volante e a vertical constante, como vocês viram no vídeo. Inclusive na horizontal, né? Se o volante, se o giroscópio está na horizontal, ainda assim existe precessão, tá? Ele não cai, a não ser depois de um certo tempo, à medida que o atrito vai dissipando a energia. Tá? Então, a última coisa que eu vou falar sobre esse tópico aqui é o seguinte: veja que, sendo a derivada do momento angular o torque externo dada por isso daqui, né? E o torque externo, portanto, dado por isso daqui, repare, né? O torque externo, como a gente tinha visto antes, é mgr k vetor ER, né? Mas eu também posso escrever o L ponto, né, como sendo o torque externo, que é I ômega omega vetor ER. Agora, eu posso rearranjar essas equações, vai colocar o omega vetor I ômega ER. Agora, I ômega ER é o momento angular, desde aqui o começo, ó, o momento angular I ômega ER. Né? Então, eu consigo escrever que o torque externo é o ômega vetor momento angular, omegazão vetor momento angular. A gente diz, então, que L, o momento angular L, persegue o torque externo. Veja, ó, aqui está o momento angular de rotação do volante, né? Está aqui apontando para cá. Aqui está o torque externo. É como se o momento angular tentasse girar para perseguir o torque externo. Com isso, né, muda a direção do volante. E aí fica girando em torno deste eixo Z, né? Formando esse cone aqui que está representado em linhas azuis tracejadas. Tá? L persegue o torque externo. A gente pode aplicar isso para entender o movimento de uma motocicleta fazendo uma curva. Como vocês veem em corridas de motociclismo, né? Ou para quem tem moto ou sabe dirigir uma moto, sabe que basta você tombar para o lado a moto que a moto faz uma curva, né? Você não precisa girar o guidão para fazer uma curva em alta velocidade, basta você tombar a moto.
Veja, o que acontece, né? Aqui está a situação vista de frente, né? A gente tem a força-peso agindo no centro de gravidade do conjunto moto mais ciclista, motociclista, né? E isso causa um torque, né? Em relação ao ponto O, o ponto de apoio das rodas no chão. Certo? O torque está nesta direção aqui, ó, né? Que é no sentido anti-horário visto nessa figura, portanto o torque sai da tela do computador ou do celular, né? Aponta para você. Visto de cima, o que a gente observa? A gente observa o momento angular de rotação das rodas, né? Se a moto está caminhando para frente, né? Ou seja, nesta figura aqui para baixo, o momento angular está apontando aqui para a direita, né? Ao mesmo tempo existe um torque externo para aqui para baixo, né? Ou para frente do movimento da moto. Daí veja, como eu falei antes, né? O momento angular persegue o torque, então o momento angular vai tentar girar, né? Neste mesmo plano aqui, no plano horizontal, girar para alcançar o torque externo que está aqui, né? O que causa um movimento de precessão ômega, nesse caso, nesse sentido, né? Porque o momento angular está girando, vindo para cá, né? E o torque gira junto, né? Porque o torque sempre tem que estar nesta direção, saindo da tela nesta figura, ou sempre tem que estar para frente, né? Se a moto, então, se o momento angular gira, né, tenta acompanhar o torque externo, aparece uma precessão ômega. Obviamente, isso só existe quando a moto tomba, né? Porque quando a moto está exatamente na vertical, a força-peso está apontando para a direção do ponto O aqui e não tem torque externo. É só quando o cara tomba a moto que aparece esse torque, né? E aparece, portanto, também esse movimento de rotação, nesse caso no sentido horário, né? E nessa figura está entrando na tela, né? Portanto, né, quando o sujeito tomba a moto, né, para a direita, como nessa figura aqui, a direita dele, né, não a nossa, a direita dele, a moto gira no sentido horário dele, né, visto de cima, portanto gira para a direita, tem a tendência a fazer a curva para a direita, tá? É o mesmo princípio do giroscópio, né? É o mesmo princípio. O torque externo está aqui, o momento angular persegue o torque externo, né? O momento angular gira, tenta acompanhar o torque externo, e o torque externo também vai se afastando do momento angular. Então, o momento angular persegue o torque e o torque foge do momento angular, né? A mesma coisa aqui na moto, né? Quando existe torque externo, né? O momento angular tenta persegui-lo e o torque foge, causando movimento de precessão, e nesse caso a moto que faz uma curva, né? É isso, tá? Vocês podem fazer aí como exercício a análise do que acontece quando o cara tomba a moto para a esquerda dele, né? Obviamente você sabe o que vai acontecer, né? A moto vai tender a fazer uma curva para a esquerda. Tudo bem? Recomendo também vocês a verem uns videozinhos de motociclismo para ver os caras tombando a moto quase deitada no chão e fazendo a curva, né? Todo mundo aqui já viu isso, eu tenho certeza. Mas não custa nada ver de novo no YouTube. Vale a pena ver de novo. Tá bom, gente? Era isso. Até a próxima, então, e valeu!